Beleza, gente. Agora, vamos ver quais são os elementos ou requisitos de validade dos atos administrativos. Os atributos, a gente acabou de ver, os atributos são o quê? PIAT. Os elementos são COFINFORM OB. Nossa Senhora, vai decorar isso aí. PIAT e COFINFORM OB. É isso? É isso. Acabou. COFINFORM OB são os elementos, são os requisitos de validade dos atos administrativos. Diz uma coisa, gente. O que significa a palavra requisito? Requisito é uma condição necessária para alguma coisa, né? Requisitos de aposentadoria. A gente já estudou isso, né, na Constituição Federal, já vimos os requisitos de aposentadoria. O servidor, para se aposentar com proventos integrais, tem que cumprir os seguintes requisitos. O servidor tem que ter 60 anos de idade, 35 anos de contribuição, 10 anos de serviço público, 5 anos no cargo. 4 requisitos. Se o servidor completar 3 desses requisitos, ele pode se aposentar? Não, vai ter que esperar o outro, não é isso? É. Então, são requisitos para aposentadoria. 4. Ele só pode se aposentar se ele cumprir os 4. Requisito é uma condição necessária para alguma coisa. Ou seja, são requisitos de validade do ato administrativo, o COFINFORM OB. Isso quer dizer que um ato só será válido, obrigatoriamente, ele só será válido se o ato tiver o CO, o FI, o FO e o MO, e o OB. Se o ato tiver o CO, o FI, o FO e o MO e o OB não, ele vale? Não, acabou. E nem sabemos o que é COFINFORM OB ainda, hein? Nem sabemos o que é essa porcaria, mas a gente já sabe que, para que o ato seja válido, o CO, o FI, o FO, o MO e o OB tem que estar presente. Diferentemente do que acontece com os atributos. A auto-executoriedade é um atributo do ato administrativo? É. Mas o ato administrativo pode não ter auto-executoriedade? Sim. Porque as características significa dizer o quê? Em regra, os atos contam com as 4 características, mas pode ser que determinado ato não tenha alguma delas. Pode ser? Pode ser. Agora, os elementos são condições. Então, primeira condição de validade. Primeiro requisito, primeiro elemento é competência. Muito simples. O que é competência? Para que um ato seja válido, o agente que editou aquele ato tem que ter competência para aquilo. E quem diz quem tem competência para quê é a lei. Claro que a gente não é obrigado a conhecer, né, todas as leis que tratam das competências de todos os cargos, mas todos eles têm. De lá de cima, compete ao presidente da República fazer isso, isso, isso. Compete ao ministro da Fazenda fazer isso, isso, isso. Compete ao secretário fazer isso, compete ao diretor, compete ao auditor fazer isso, isso, isso. Compete ao analista, compete ao técnico, compete ao auxiliar. Todos os agentes têm as suas atribuições sempre definidas em lei. Que eu já falei com vocês que tudo que se refere a cargo público tem que estar estipulado em lei. Certo? Certo. Ou seja, a primeira coisa que a gente vai ver é aquela licença foi editada pelo secretário de urbanismo. O secretário de urbanismo tem competência para fazer aquilo? Não. Só quem pode dar aquela licença é o prefeito. O secretário não pode. Então, esse ato já é inválido. Porque tem vício de competência. Esse ato ele está viciado no elemento competência. Essa licença é inválida. Bom, tomando cuidado, já que eu estou falando isso aqui, vamos lembrar do que a gente falou lá em poderes da administração. Lembra quando a gente falou de poderes da administração? Eu falei com vocês no poder hierárquico, né? Fiz aquela escalinha, né, lá de cima para baixo, presidente, ministro, secretário, parará, parará, parará.
E aí a gente viu que cada agente exerce as competências que lhe são atribuídas por lei, mas, em regra, pode haver delegação de competência, certo? Salvo em algumas exceções. Aliás, quantas? Sempre pode haver delegação de competência? O superior sempre pode delegar competência para o seu subordinado? Não. Em algumas hipóteses, não. Quais são as hipóteses aqui não? Quantas são? 3. Quais são? Edição de atos normativos, certo? Regulamento e ato normativo do presidente da República. O presidente da República pode delegar competência para outra pessoa? Não. Então, edição de atos normativos é a exceção. Segunda exceção, decisão de recursos. Compete ao diretor decidir com relação ao recurso tal. Ele pode repassar essa competência para alguém? Não. É ele que tem que decidir. E, não sendo esses dois, tudo aquilo que a lei diga que é de competência exclusiva. Certo? Certo. Então, não cair nessas 3 hipóteses, pode haver delegação de competência. Por que eu estou falando isso? Tá. Compete ao prefeito conceder a licença tal. Mas o prefeito chegou lá e delegou. A lei não falava que essa licença era de competência exclusiva do prefeito. A lei falava que compete ao prefeito dar a licença. Não falou que era exclusiva. Licença não é ato normativo, como a gente vai acabar de ver. Licença não é decisão de nada, de recurso nenhum. Então, o prefeito foi lá e delegou competência para o secretário de urbanismo para ele dar a licença. O secretário foi lá e deu a licença. Essa licença é válida ou inválida? É válida. Tem vício de competência? Não. Não tem vício de competência. Porque, embora a lei tivesse dito que a competência era do prefeito, o prefeito delegou para o secretário. Certo? Certo. Né? Eu estou dando a volta, eu gosto de dar algumas voltinhas, né? A gente não tem pressa. Direito administrativo é uma matéria que não pode ser estudada correndo. Esse é o problema. Tem muita gente que estuda direito administrativo em cima da hora para a prova, né? Saiu o edital, 3 meses antes vai estudar direito administrativo. Ah, não vai. Direito administrativo, você não vai aprender direito administrativo em 3 meses? Nunca. Desculpa. Tem que ser devagar, tem que ser com calma, tem que ir pensando, né? As coisas estão interligadas. Então, eu estou falando de competência, aproveitei para falar daquele negócio lá. Ou seja, primeiro requisito, competência. Como que a gente testa a competência? Ó, vou te falar uma coisa, hein? Eu vou te falar uma coisa simples e óbvia. Mas não sei por que, na hora da prova, muita gente não faz o que eu estou falando e se dá mal. Quer ver? Eu vou te explicar um negócio, vou te falar uma coisa fácil. Como é que a gente testa a competência? Te pega, vai estar dizendo assim. O ato X foi editado pelo agente 4. Você olha. O agente 4 tem competência para editar o ato X? Sim. Passou a competência. Não, o ato é viciado. Então é assim que você testa a competência, hein? O ato X foi editado pelo agente 4. Você se pergunta, o agente 4 tem competência para editar o ato X? Sim ou não? É simples? É simples. Lá na frente eu vou te fazer uma pergunta, vou colocar uma questão aqui e você vai errar. Já estou te desafiando, hein? Eu vou fazer uma questão lá na frente, você vai esquecer, não vai fazer isso e vai errar. Quer ver? Beleza. Vamos adiantar? Vamos embora. Segundo elemento é a finalidade. O ato administrativo, para ser válido, a sua finalidade tem que ser sempre de interesse público. O ato tem que ser editado com que finalidade? O ato é editado para quê? A finalidade de todo ato administrativo sempre tem que ser beneficiar a população, alcançar o interesse público. Porque se um agente edita um ato administrativo cuja finalidade não é o interesse público, a finalidade daquele ato não é beneficiar a população, essa finalidade é o quê? Pessoal. Se eu estou editando um ato cuja finalidade não é beneficiar a população, essa finalidade só pode ser pessoal. Eu estou fazendo isso para eu me dar bem, eu estou fazendo isso para ajudar um amigo meu,
ou estou fazendo isso para prejudicar um inimigo meu, de qualquer maneira é pessoal. Então, a finalidade do ato tem que ser alguma finalidade. É para quê? Para isso. Isso é para beneficiar a população? Sim, ok. É para beneficiar a população? Não, isso não tem nada a ver com a população. Isso não traz nenhum benefício à população. Então, se não traz, esse ato tem vício de finalidade, porque ele é pessoal. Fere o princípio da impessoalidade, que, aliás, a gente já viu lá no início, que a doutrina costuma dizer que o princípio da impessoalidade é sinônimo de princípio da finalidade. Impessoalidade e finalidade, a doutrina costuma dizer que são termos sinônimos, porque a finalidade tem que ser o interesse público, a finalidade não pode ser pessoal, a finalidade tem que ser impessoal. Muito bem. Depois a forma. A gente já sabe que os atos administrativos eles devem ser tipificados, padronizados. A lei estipula, prevê a forma de cada ato administrativo. A lei vai prever, vai estipular previamente a forma da carteira de motorista, da licença de obras, do alvará, do decreto de desapropriação, da autorização de atividade, do passaporte. A lei estipula a forma de cada ato. Então, esse ato foi editado por aquela forma prevista em lei? Sim, passou. Não, esse ato está viciado, ele tem vício de forma. Depois, motivo. Um ato, quando é editado, a administração edita o ato administrativo por algum motivo, né? Por que a administração está fazendo isso? Qual é o motivo de a administração fazer isso? E a administração, ela, quando edita um ato administrativo, ela tem que dizer o motivo pelo qual ela fez aquilo. Ou melhor, ela tem que dizer o motivo pelo qual ela está fazendo aquilo, né? Fez não, porque tem que ser na hora, né? Estou fazendo isso por causa disso. Então, a administração, ela, quando edita um ato administrativo, ela demonstra qual é o motivo que levou a administração a fazer isso. E esse motivo apresentado pela administração tem que ser verdadeiro. Se for descoberto, se for comprovado que o motivo alegado pela administração, o motivo apresentado pela administração é falso, não é verdadeiro, não existe, não é aquilo, esse ato estará viciado, portanto, esse ato será inválido. O ato é inválido porque tem vício de motivo. O motivo não é verdadeiro. Exemplo: a administração demitiu um servidor por abandono de cargo, porque ele faltou do dia 10 de abril ao dia 30 de maio, consecutivamente, ultrapassando 30 dias, o que configura abandono de cargo de acordo com o Estatuto Federal que a gente já viu. Certo? Certo. Então, a administração demitiu um servidor. Motivo: abandono de cargo por ter faltado do dia 10 de abril ao dia 30 de maio. Tá. Então, o motivo é essa situação. Se o servidor provar que não faltou, ele pega a ficha de ponto. Vem cá, quem disse que eu faltei esses dias? Não faltei nada disso, eu vim trabalhar todos os dias. Eu faltei realmente um dia, no dia 4 eu faltei porque eu estava doente, trouxe atestado. Ou mesmo quando tivesse trazido atestado, eu realmente faltei no dia 4 e no dia 5. Não tem atestado nem nada, tá legal. O que vai acontecer? Vai faltar 2 dias? Vai ter descontado aqueles 2 dias no contra-cheque dele. Mas isso não vai configurar abandono de cargo, não vai responder processo administrativo por causa disso. Então, se ele provar que não faltou, o que vai acontecer com a demissão dele? Terá que ser anulada. O ato de demissão, ele está viciado no elemento motivo. Esse ato é inválido por vício de motivo, porque o motivo apresentado não é verdadeiro. Certo? Certo.
Agora, cuidado, gente. Pra gente não confundir motivo com finalidade, hein? A gente não pode confundir motivo e finalidade. Muita gente boa se enrola nisso aqui e perde questão em prova. É mais ou menos aquela relação de causa e consequência. Vamos ver? Olha aqui. Anota aí. Ou pega aí, né? Você está com o slide aí, não precisa anotar. Essa questãozinha aqui, ó. O prefeito decretou a desapropriação dos imóveis de número 10 ao 50, né? Desapropriou os imóveis 10, 11, 12, 13, até o 50 da Rua Alba, uma ruazinha que tinha ali, para construir uma rodovia denominada Linha Amarela, né? Aqui no Rio de Janeiro existe realmente, né, a Linha Amarela, né? Foram desapropriados vários imóveis, né? A prefeitura queria construir uma linha amarela, né? Uma rodovia, e tinham imóveis ali, desapropriou, tinha uma rua cheia de imóveis, desapropriou todo mundo. Beleza. O prefeito decretou a desapropriação dos imóveis de número 10 a 50 da Rua Alba para a construção da linha amarela. Quero que você me responda o seguinte. A construção da linha amarela é o motivo ou a finalidade da desapropriação? Como é que isso cai em prova? Pode botar, né? O prefeito decretou a desapropriação dos imóveis 10 a 50 da Rua Alba para a construção da linha amarela. Ponto. Sendo assim, podemos afirmar que a construção da linha amarela é um motivo para a desapropriação. Certo ou errado? A construção da linha amarela é motivo? Certo ou errado? Errado. A construção da linha amarela não é o motivo da desapropriação. É a finalidade da desapropriação, hein? Tenho certeza que tem gente que acertou e tenho certeza que tem gente que errou. Muita gente aí falou, a construção da linha amarela é o motivo. Não é motivo, não. Sabe por que não é motivo, não? Deixa eu te contar uma outra coisa. Lembra do exemplo que eu dei de motivo? Eu falei o seguinte, a administração desapropriou o servidor, desapropriou o servidor é demais, a administração demitiu o servidor por abandono de cargo, por ele ter faltado do dia tal ao dia tal. Motivo da demissão, ter faltado do dia tal ao dia tal, certo? Certo. Aí eu te pergunto, o servidor faltou e depois foi demitido, ou ele foi demitido e depois faltou? Ô, Gustavo, que pergunta idiota, hein? É óbvio que ele faltou e depois foi demitido. É óbvio. É óbvio? Claro que é óbvio. Sabe por que é óbvio? Porque o motivo ter faltado tem sempre que vir antes do ato de demissão, no caso. Ou seja, motivo é a situação de fato e de direito que existe e que serve de fundamento, que serve de motivo para que a administração edite o ato administrativo lá na frente. Então, o motivo é a situação pré-existente ao ato. Primeiro ele falta, motivo, para depois vir o ato de demissão.
Então, olha aqui, ó. O motivo vem antes do ato. A finalidade vem depois, hein? Numa linha assim do tempo, né? Primeiro o motivo, depois é editado o ato, e esse ato é editado com que finalidade? Finalidade é aquilo que a administração espera alcançar em decorrência do ato, ou seja, depois do ato. O motivo é uma situação pré-existente, a finalidade é o resultado que vem depois. Então, na dúvida, te pergunto, a construção da linha amarela, isso aí é ato de quê? Ato de desapropriação, não é isso? A prefeitura está desapropriando, é um ato de desapropriação, beleza. A construção da linha amarela, ela veio antes ou depois da desapropriação? Depois, claro. Claro, então a finalidade. Se a construção da linha amarela não existia antes da desapropriação, não pode ser motivo. Ela vem depois, é a finalidade. Viram? Gustavo, então peraí. Tudo bem. Então a construção da linha amarela não vem antes, vem depois da finalidade. Tá legal. Então cadê o motivo aí? Cadê o motivo desse ato? Resposta? Muita gente dançou também. Resposta? Não está dito aqui. A banca faz muito isso, hein? Ela bota um texto incompleto. Não tem nada errado aí, só está incompleto. O texto não mostrou qual foi o motivo da desapropriação. Não está escrito aqui. Vamos colocar agora? Como é que eu volto aqui? Vamos lá. Vamos completar? Aqui, ó. Vírgula. Ponto. Agora sim, fechei. O trânsito caótico do bairro. Esse é o motivo. O prefeito decretou a depreciação dos imóveis para construir a linha amarela por causa do trânsito daqui do bairro, que era caótico. Uma situação braba. Quer ver? Olha lá embaixo. Olha só, gente. Estou colocando esses esqueminhas, esses macetes, porque você não pode deixar de fazer isso, hein? Se cair uma questão desse tipo, e sempre cai questão desse tipo aqui em prova. Se você não fizer o que eu estou falando, você vai confundir motivo com finalidade e vai acabar errando a questão. Bom, ato de desapropriação, no caso. Então, me responde uma coisa aqui. O motivo vem antes do ato, a finalidade vem depois. Certo? Certo. Se não houver o ato, o motivo continua existindo? Sim, porque ele já existia antes, não tendo ato, aquele motivo vai continuar existindo. Não tendo ato, a finalidade vai chegar? Não, porque a finalidade é o resultado do ato, vem depois do ato, se não tiver ato, não vai ter finalidade, não é isso? Então, é só testar, ó.
Se não tiver desapropriação, o trânsito caótico do bairro continua? Continua, porque ele já existia antes, porque ele é motivo. Se não tiver desapropriação, haverá Constituição de amarela? Não, porque a Constituição de amarela ela vem em decorrência do ato de desapropriação, ela é a finalidade. Fechou. Ou tem gente que prefere fazer isso aqui, ó. Né? Não é todo mundo que vê, não, mas o motivo é o porquê. A finalidade é o para quê. Para quê? Por que desapropriar? Qual é o motivo da desapropriação? Por que desapropriar? Por causa do trânsito que é caótico. Agora, para que desapropriar? Desapropriar para depois construir a linha amarela. Para a construção da linha amarela. Fechou? Fechou. Beleza? Beleza. Agora, então vamos continuar aqui. Ficou faltando o quê? Objeto. Ob. Então, aqui. Objeto. O último elemento é o objeto. O que é o objeto? Objeto é uma coisa, né? Um objeto. Aqui é um objeto, ó, uma coisa, uma caneta. Objeto é uma coisa, matéria. Objeto é matéria. Por isso que a gente falou lá no início, administração pública em sentido objetivo ou material, matéria, coisa, ou serviço que estava sendo prestado, lembra lá? Administração em sentido formal, subjetivo, aí é quem faz. Lembra? Administração em sentido formal, subjetivo, quem faz. Em sentido objetivo, material, é o que está sendo feito. Então, objeto é uma coisa, matéria, é o que está sendo feito. O que está sendo feito no ato administrativo? Aquele objeto, para que o ato seja válido, aquele objeto, ele tem que ter sempre legal, tem que ser sempre lícito, tem que ser moral e tem que ser possível, plenamente palpável. Né? Aquele objeto, aquela coisa, tem que ser uma coisa possível de ser feita e legal. A coisa não pode ser impossível e mesmo que seja possível, não pode ser ilegal. Então, voltando lá, ó. Olha como é que isso aqui costuma cair em prova. Essa questãozinha, toda hora aparece um texto desse, e aí isso pode cair de 3 maneiras diferentes. Primeiro, ele bota esse texto e depois faz aquela questão do tipo correlacionar colunas, né? Bota lá, 1, 2, 3, 4, 5, COFI, FOMO, OB. E aí do outro lado, parênteses, ele tira trechos do texto e manda correlacionar qual é a competência, qual é a finalidade, qual é o motivo, certo? Certo. Segundo tipo, eles botam um texto desse aqui, anota lá, e depois pergunta, esse ato é válido ou inválido? Sabe como é que tem muita gente que faz? Esse ato aí, ó, que está aí na tua tela, esse ato aí é válido ou inválido? Tem gente que olha assim, deixa eu ver, legal, é válido sim. Tá chutando. Tá chutando. Você olhar assim, tudo bem, tá tudo certo, é válido, tá chutando. O que tem que fazer? Você tem que identificar os elementos de validade e testar um por um. Então você tem que colocar competência é esse aqui, finalidade é essa, forma é essa, isso aqui, tá, vamos testar. Competência, esse cara que está aqui tem competência? Sim. Essa finalidade aqui é de interesse público? Sim. Isso aqui. Opa, deu problema aqui. Pronto, o ato já é inválido. Se der problema em um, já é inválido. Pode ser que tenha problema em vários, né? E o terceiro tipo é justamente, eles botam um texto já montado com problema e aí falam, ó, esse texto é inválido. Ele é inválido porque tem vício em qual elemento? A, B, C, D e E. COFI, FOMO, OB. Certinho. Então vai ter problema em um. Ou às vezes bota letra A, competência e finalidade. Letra B,
motivo e objeto. Letra C, pode ter problema mais de um, né? Aí você tem que, de qualquer maneira, você tem que saber identificar os elementos para depois saber testar os elementos. Vamos fazer isso aqui com calma? Vamos. Então, olha só. Identifica-me no texto aqui o elemento competência. Competência, prefeito. Né? Preto e vermelho. Por que tudo de preto e vermelho fica bonito, né? Né, Roger? As cores do meu Mengão aqui. O Mengão não tá com essa bola toda, mas de qualquer maneira. Ai, ai. Vamos lá. Prefeito, competência. Depois, finalidade. Qual é a finalidade desse ato aí? A finalidade é a construção da linha amarela, já sabemos. Cofifó. Motivo. Não, olha, forma, né? Cofifó, forma. Esse ato aí está sendo editado por que forma? Na forma de decreto. Decreto é uma forma. Então, a desapropriação, o ato de desapropriação, ela foi feita na forma de decreto. Motivo. Qual é o motivo? O trânsito caótico do bairro. Motivo. E o objeto? O que está sendo feito aqui? O objeto é a matéria, a coisa. O que está sendo feito aqui? Está sendo desapropriado. Ah, estão sendo desapropriados todos os imóveis do Rio de Janeiro? Não, todos os imóveis não. Ah, então, você tem que saber identificar, delimitar o objeto. Estão sendo desapropriados os imóveis número 10 a 50 da Rua Alba. O imóvel número 100 da Rua Alba não está desapropriado. Os imóveis da Rua Betânia não estão desapropriados. Então, o que é o objeto? Desapropriação dos imóveis de número 10 a 50 da Rua Alba. Tudo isso aqui é o objeto. É exatamente isso. Por quê? Tem muita gente que confunde, pensa assim, peraí, Gustavo, não estou entendendo. Desapropriação é o ato ou é o objeto do ato? Não sei se eu fundi a tua cabeça agora, mas tem muita gente que pergunta isso. É ato de desapropriação, né? Então desapropriação é o ato de desapropriação, ou desapropriação é o objeto do ato? É as duas coisas. Na verdade, a gente se refere ao ato pelo seu objeto. O ato que serviu para demitir o servidor João Antônio é ato de demissão. O ato que serviu para demitir a analista Bárbara também é ato de demissão. Então, os dois são ato de demissão, mas cada um tem um objeto diferente. O objeto desse ato: demissão do auditor fiscal João. Objeto desse ato: demissão da analista tributária do TRT Bárbara. Os dois são atos de demissão, mas cada um tem um objeto específico, né? Delimitado, diferente. Certo? Certo. Agora que a gente já sabe identificar, a gente vai começar a testar. Tá legal? Só que eu vou dar uma paradinha aqui, que na próxima aula a gente vai saber, enquanto eu te der um intervalinho, se você puder, pega um papel, anota de novo isso daqui e você vai lá e vê se você consegue identificar cada um, motivo, finalidade, para não ter problema. Já sabe identificar? Próxima aula a gente vai testar para ver se esse ato é válido ou inválido. Até daqui a pouco.